O milionário espera pacientemente pela mendiga nega humilde que prometeu voltar. A luz dos flashes cortava a noite da Avenida Paulista como raios em tempestade. Ana, linda num vestido Versace que custava mais que o aluguel de um ano da casa onde cresceu, sorria para as câmeras. Dona do império brilho do lar, a ex-menina da ZL que conquistou o Brasil. Era a manchete de amanhã, ela sabia. Mas por trás do sorriso, um turbilhão. Rafa. Será que ele viria? Anos se passaram desde que Ana deixou São Paulo. Anos de ralação, de faxinas, de sonhos engavetados. Até que a ideia genial. Produtos de limpeza com cheirinho de casa de vó. Bingo! Agora, rica, famosa, ela voltava para a cidade. Mas não era só para negócios. Era para ele. Rafa, o cara do sorriso fácil e do coração gigante, que sempre acreditou nela, mesmo quando nem ela mesma acreditava. De repente, no meio da muvuca, um rosto familiar, mais maduro, um pouco mais sofrido, mas era ele, Rafa. O tempo parou. O Morumbi, as festinhas juninas, os beijos roubados atrás da igreja. Tudo voltou como um filme. Aquele frio na barriga, intacto. Ele a olhou de cima a baixo, um misto de admiração, sei lá, talvez um pouco de receio. Ela estendeu a mão, o coração quase saindo pela boca. Rafa, quanto tempo! Ana, você tá... Uau! A noite seguiu com champanhe, entrevistas, gente famosa. Mas Ana só tinha olhos para ele. Percebeu que Rafa estava estranho, meio distante. Até que num canto mais reservado, ele soltou a bomba. A casa, Ana, a casa da família. A gente vai perder. A voz embargada, os olhos marejados. O casarão antigo do Morumbi, palco de tantas histórias, ia a leilão. Dívidas, uma montanha delas. Ana sentiu o chão sumir. Rafa, me deixa te ajudar. A oferta saiu antes que pudesse pensar. Orgulho ferido. Não, Ana, eu vou dar um jeito. Eu sempre dou. A noite terminou com um beijo desesperado, cheio de saudade, desejo e medo. Medo do passado, do futuro, do abismo social que agora os separava. No dia seguinte, o telefone tocou. Um número estranho. Uma voz rouca, distorcida. Fica longe do Rafa, garota. Tem coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Segredos de família. Segredos que podem acabar com vocês dois. Quem era? E que segredos eram esses? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fica longe do Rafa, garota. Tem coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Segredos de família. Segredos que podem acabar com vocês dois. Ana desligou, tremendo. Segredos? Que tipo de segredos? O medo era gelado, paralisante. Ela precisava falar com Rafa. Agora. Ligou, chamou, nada. Desesperada, pegou o carro e voou para o Morumbi. O casarão imponente e decadente parecia respirar as angústias de Rafa. A porta estava entreaberta. Rafa, tá tudo bem? Silêncio. Ela entrou. A casa, escura e empoeirada, cheirava a mofo e lembranças. Na sala,
Rafa estava de costas, olhando para a lareira apagada. Rafa, quem era no telefone? O que está acontecendo? Ele se virou lentamente. O rosto irreconhecível, olhos vermelhos, a barba por fazer, uma expressão dura, quase cruel. Rafa, é você? Ele não respondeu, apenas sorriu. Um sorriso frio que não chegava aos olhos. Você não sabe de nada, Ana. De nada. De repente, ele avançou, rápido, forte, a agarrando pelos braços. Ele a jogou contra a parede. A cabeça bateu forte, a visão turvou. Antes que pudesse reagir, ele estava em cima dela, as mãos apertando seu pescoço. Você não devia ter voltado, Ana. Nunca. Ela lutava desesperada, tentando respirar. As unhas arranhavam o rosto dele, mas ele não cedia. A força dele era sobre-humana. Eu te amo, ela conseguiu sussurrar, com a voz falhando. O olhar dele vacilou por um instante. Uma sombra de dor passou por seus olhos, mas logo foi substituída pela fúria. Amor? Você não sabe o que é amor. Nunca soube. E então, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta, magra, vestida de preto, invadiu a sala. Uma mulher. Para com isso, Rafael. Agora. Rafa hesitou, a olhou com ódio. Você! Sempre você! A mulher se aproximou, os olhos fixos em Ana, que agonizava no chão. Um olhar frio, calculista. Um olhar familiar. Desculpa a demora, Ana. Precisava ter certeza. Ela se abaixou, pegou um lenço do bolso e limpou o sangue que escorria do rosto de Ana. Sabe, Ana, essa casa, essa família, sempre foi minha. E você nunca pertenceu a ela. Ana tentava entender. A voz da mulher. Ela conhecia aquela voz. Mas de onde? A mulher sorriu. Um sorriso cruel, vitorioso. Surpresa, Ana? Sou eu, sua mãe. A imagem de sua mãe, a mulher que a abandonou quando era criança, invadiu sua mente. Era ela. Mas por quê? Mãe, por quê? O que está acontecendo? A mãe se levantou. Ajeitou o casaco. Rafa é meu filho, Ana. Meu filho mais velho. E você? Você é só um erro do passado. Um erro que precisa ser corrigido. Rafa, paralisado, observava a cena com horror. A ficha caindo. A verdade, cruel e devastadora, o atingindo como um soco. Mãe, o que você fez? A mãe ignorou Rafa, os olhos fixos em Ana. Adeus, filhinha. Foi bom te ver brilhar, antes de apagar sua luz. E então, a mãe tirou um revólver da bolsa. O tempo parou de vez. Ana no chão, a garganta latejando, via a cena em câmera lenta. A mãe, fria, calculista, a arma apontada. Rafa, paralisado, a boca entreaberta num grito mudo. Não, mãe, não faz isso. Ele finalmente gritou, a voz rouca, desesperada. A mãe nem pestanejou. Cala a boca, Rafael. Você sempre foi fraco demais. Ana fechou os olhos. Era o fim. Depois de tanto lutar, de tanto sonhar, ia morrer ali, no casarão decadente do Morumbi, pelas mãos da própria mãe. Que ironia cruel. Mas então, um estampido. Não veio da arma da mãe. Veio de trás dela. A mãe cambaleou, a arma caindo de sua mão. Ela se virou lentamente, um buraco vermelho crescendo em seu peito. Você, ela sussurrou, antes de cair no chão, morta. Ana abriu os olhos, confusa. Quem atirou? Rafa estava tão chocado quanto ela. Olhava para o corpo da mãe com horror, sem entender nada. E então, ela viu, atrás de Rafa, na penumbra do corredor, uma figura, uma mulher, velha, enrugada, mas com um olhar firme, determinado. Dona Maria, a antiga cozinheira da família.
Dona Maria abaixou a arma, as mãos tremendo. Eu avisei, Dona Hilda. Avisei que não ia deixar você destruir essa família. Rafa olhou para Dona Maria, perplexo. Você? Por quê? Dona Maria suspirou, um olhar triste no rosto. Porque eu te amo, Rafael. Amo você como se fosse meu filho. E ela nunca te mereceu. A ficha começou a cair. Dona Maria sempre foi mais que uma cozinheira. Ela era a verdadeira matriarca daquela família, a guardiã dos segredos, a protetora de Rafa. Mas por que minha mãe queria me matar? Ana perguntou, a voz fraca. Dona Maria se aproximou, um olhar doce no rosto. Sua mãe era uma mulher ambiciosa, Ana, louca por dinheiro e poder. Ela nunca amou ninguém além de si mesma. E então, a bomba. A reviravolta que mudaria tudo. Rafael não é filho dela, Ana. Rafael é seu irmão, irmão de sangue. O silêncio tomou conta do casarão. Ana não conseguia respirar. Rafa estava paralisado, os olhos arregalados. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Rafa gaguejou, incrédulo. Dona Maria assentiu, um olhar doloroso no rosto. É a verdade, Rafael. Sua mãe e o pai de Ana, eles tiveram um caso. Quando Ana nasceu, seu pai a reconheceu como filha. Sua mãe ficou furiosa. Ela queria o poder, a herança. Então, ela planejou tudo. Se casou com outro homem e te criou como se fosse dela, escondendo a verdade de todos. Ana olhou para Rafa. Rafa olhou para Ana. Irmãos. Eles eram irmãos. O beijo da noite anterior, o desejo. Tudo era errado. A verdade era como um soco no estômago. Destruiu tudo em um instante. A paixão, a esperança, o futuro. Tudo desmoronou. Mas a história não terminava ali. A sirene da polícia soava ao longe, quebrando o silêncio da noite. Dona Maria havia ligado para a polícia depois de atirar em Hilda. Ela sabia que ia pagar por seus atos, mas estava em paz. Tinha protegido Rafael, tinha revelado a verdade. E agora? O que aconteceria com Ana e Rafa? Como eles iriam lidar com essa bomba? E quem era o pai deles? Será que ele sabia de tudo? A noite estava apenas começando, e a verdade, como um monstro faminto, estava apenas começando a mostrar suas garras. A verdade era como um soco no estômago. Destruiu tudo em um instante. A paixão, a esperança, o futuro, tudo desmoronou. Mas a história não terminava ali. A sirene da polícia soava ao longe, quebrando o silêncio da noite. Dona Maria havia ligado para a polícia depois de atirar em Hilda. Ela sabia que ia pagar por seus atos, mas estava em paz. Tinha protegido Rafael, tinha revelado a verdade. E agora? O que aconteceria com Ana e Rafa? Como eles iriam lidar com essa bomba? E quem era o pai deles? Será que ele sabia de tudo? A noite estava apenas começando. E a verdade, como um monstro faminto, estava apenas começando a mostrar suas garras. Os policiais chegaram. A gritaria, as luzes azuis piscando. Um caos. Levaram Dona Maria algemada, o olhar sereno, quase aliviado. Cobriram o corpo de Hilda com um lençol branco. Rafael não parava de repetir. Não pode ser, não pode ser. Ana, sentada no chão, tremia tanto que batia os dentes. Irmão, ela e Rafa, irmãos. Aquele beijo, a lembrança agora era puro veneno. De repente, um policial se aproximou de Ana. Senhorita, precisamos que venha à delegacia prestar depoimento. A voz era firme, mas o olhar demonstrava certa compaixão. No caminho, Ana tentava juntar os pedaços da história. A mãe que a abandonou, o irmão que amava, a cozinheira que virou justiceira. Um roteiro de novela mexicana.
só que muito mais cruel. Chegando na delegacia, mais perguntas, mais flashes. Assinou um monte de papel. Falou, a cabeça girando. Quando finalmente liberaram ela, já era quase amanhecer. Estava exausta, arrasada. Precisava de um banho, de um café forte, de um abraço. Mas quem ia abraçá-la? Decidiu voltar pro hotel. Precisava de um lugar seguro para pensar. Pegou um táxi. O motorista botou um sertanejo universitário no rádio. A dor apertou ainda mais. Chegou no hotel. Subiu pro quarto. Trancou a porta. Se jogou na cama, as lágrimas voltando com força. Tentou dormir, mas o sono não vinha. A imagem de Rafa, o olhar perdido, a voz embargada. De repente, um toque na porta. Quem seria essa hora? Olhou pelo olho mágico. Um homem. Terno escuro, cabelo grisalho, um ar elegante. Não o conhecia. Abriu a porta, com cautela. Posso ajudar? O homem sorriu, um sorriso triste. Ana, preciso falar com você. É sobre seu pai. O coração disparou. Meu pai? O que aconteceu? O homem respirou fundo. Seu pai, ele está aqui. Aqui? Onde? O homem apontou para o próprio peito. Eu sou seu pai, Ana. Ana arregalou os olhos. Não podia ser verdade. Mais uma bomba? Não aguentava mais. Não, isso não é possível. Eu sei que é difícil de acreditar, Ana. Mas é a verdade. Eu sempre soube de você. Hilda me contou quando você nasceu. Eu tentei te procurar, mas ela me ameaçou. Disse que se eu me aproximasse, ela te faria sumir. As pernas de Ana bambearam. Ela se apoiou na porta, tentando não desmaiar. Mas por que agora? Por que só agora você apareceu? O homem suspirou. Porque eu estou morrendo, Ana. Tenho pouco tempo de vida. E antes de partir, eu precisava te conhecer. Precisava te dizer a verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto do homem. Ana não sabia o que fazer. Era demais para processar. O pai que nunca conheceu, aparecendo no momento mais turbulento da sua vida, revelando um segredo que mudava tudo. E Rafael, ela perguntou, com a voz fraca. Se ele é meu irmão, quem é o pai dele? O homem a olhou nos olhos. Essa é a parte mais difícil, Ana. Rafael também é meu filho. O silêncio invadiu o quarto. Ana sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. O mundo girava, a cabeça explodindo. Rafael, seu irmão, também filho do seu pai. Mas então, uma outra peça se encaixou na sua mente. A revelação mais chocante de todas. Espera, se Rafael é seu filho e filho da minha mãe, então ele não é meu irmão de sangue. Ele é meu meio-irmão e o filho do meu pai com a Hilda. Ana caiu de joelhos no chão, a garganta seca, o corpo todo tremendo, incrédula. O homem não respondeu, apenas confirmou o horror, com um aceno de cabeça. E nesse momento, a porta do quarto se abriu. E lá estava Rafael, com os olhos vermelhos de choro, escutando tudo. E lá estava Rafael, com os olhos vermelhos de choro, escutando tudo. O silêncio era de gelar a alma. Rafa parado na porta, a boca entreaberta, as lágrimas escorrendo sem parar. O pai, ali, do meu lado, com cara de quem tinha acabado de levar um soco na boca do estômago. Eu no chão, sem conseguir me mexer, processando aquele turbilhão de informações. Não pode ser, Rafa murmurava, como se hipnotizado. A voz dele era um fio, quase inaudível. O pai se aproximou, estendeu a mão. Rafael, meu filho. Rafa recuou, como se tivesse visto um fantasma. Não toca em mim, não chega perto. O pai suspirou, o rosto marcado pela dor. Eu sei que é difícil, filho, mas eu sempre quis o melhor para vocês dois.
Melhor? Você chama isso de melhor? Destruiu a minha vida, a vida da Ana. Rafa gritou a voz embargada. Eu levantei, cambaleando. Precisava sair dali, respirar, botar a cabeça no lugar. Rafa, calma, vamos conversar. Conversar? O que tem para conversar? Descobri que o cara que eu odiava é meu pai, que a mulher que eu amava é minha. Minha. Ele não conseguia completar a frase. A palavra prima pairava no ar, pesada como chumbo. De repente, Rafa se virou e saiu correndo. Desceu as escadas do hotel, sumindo na noite de São Paulo. O pai tentou ir atrás, mas eu o impedi. Deixa ele, por favor. Ele precisa de um tempo. O pai assentiu, derrotado. Sentou na cama, a cabeça entre as mãos. Eu estraguei tudo, não foi? Eu não respondi. O que podia dizer? A verdade é que todos nós estávamos estragados. Ana, eu preciso te contar uma coisa, o pai falou, a voz fraca. Uma coisa que eu escondi por muitos anos. Respirei fundo. Lá vinha mais bomba. O que foi? A Hilda, sua mãe. Ela não era tão boazinha quanto parece. Eu já percebi, respondi com ironia. Não, Ana, você não entende. A Hilda era perigosa. Ela era capaz de tudo para conseguir o que queria. Tipo mandar me matar? Perguntei com sarcasmo. Pior, muito pior. A Hilda, ela matou o seu pai. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Meu pai? Assassinado? Pela Hilda? Como assim? O que você está dizendo? O pai começou a chorar. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Seu pai descobriu que ela estava desviando dinheiro da empresa. Ele ameaçou denunciá-la. E ela o envenenou. As pernas bambearam de novo. Senti que ia desmaiar. Me sentei na cama, tentando processar aquela informação. Ela envenenou meu pai? Por isso que ele morreu tão cedo? Perguntei, com a voz trêmula. O pai assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube, mas eu não podia fazer nada. Ela tinha me ameaçado. Disse que se eu abrisse a boca, ela ia me destruir. E destruir vocês dois. Olhei para o pai com ódio. E você ficou calado? Deixou ela matar o meu pai? E me criar sem pai? Você é um covarde. O pai não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, envergonhado. De repente, ouvimos um barulho forte vindo da rua. Um estrondo. Uma explosão. Corremos para a janela. E o que vimos nos deixou paralisados. O hotel estava em chamas. Uma fumaça preta e densa saía das janelas. As pessoas corriam, gritavam, desesperadas. E no meio daquele caos, uma figura. Uma mulher, vestida de preto, com um sorriso diabólico no rosto. Dona Maria. Ela estava lá no meio da rua com um galão de gasolina na mão, observando o hotel pegar fogo. E então ela olhou diretamente para a nossa janela e sussurrou, num tom frio e ameaçador. Ainda não acabou, Ana. A vingança só está começando. Ainda não acabou, Ana. A vingança só está começando. Meu Deus! O que era aquilo? Uma alucinação? Dona Maria, a cozinheira, a salvadora, virando incendiária? A cena era surreal, de filmes de terror. As chamas lambendo as paredes do hotel, a fumaça invadindo tudo, as sirenes berrando, e ela ali, parada, com aquele olhar de possessa. O pai me puxou para longe da janela. Precisamos sair daqui, agora. Mas para onde ir? O hotel estava um inferno, a rua um caos. Corremos para o corredor, esbarrando em gente desesperada, tossindo, gritando. O cheiro de queimado era insuportável. Descemos as escadas correndo, tropeçando, quase caindo. A cada andar, o calor aumentava.
A fumaça ficava mais densa. Parecia que estávamos num labirinto em chamas. Finalmente, chegamos no saguão. Uma confusão. Gente machucada, bombeiros tentando controlar o fogo, paramédicos socorrendo os feridos. Um horror. Saímos do hotel, respirando fundo o ar poluído da rua. Olhei em volta procurando por Dona Maria, mas ela tinha sumido, evaporado. O pai me abraçou forte. Graças a Deus vocês estão bem. Bem? A gente quase morreu queimado. E a Dona Maria, o que aconteceu com ela? Perguntei, revoltada. O pai balançou a cabeça, sem entender nada. Eu não sei, Ana. Eu não sei. De repente, senti um toque no meu ombro. Me virei. Um homem. Terno escuro, óculos escuros. Cara de poucos amigos. Ana Carolina Fontes? Ele perguntou, com a voz grossa. Assenti, com medo. Preciso que venha comigo. Temos que conversar. Quem é você? O que você quer? Perguntei, desconfiada. O homem sorriu, um sorriso frio. Sou um amigo da família e tenho informações importantes sobre o seu passado. Respirei fundo. Lá vinha mais bomba. Que tipo de informações? Informações que vão mudar a sua vida para sempre. Ele me guiou até um carro preto, estacionado do outro lado da rua. Hesitei, mas entrei. O pai tentou impedir, mas o homem o afastou com um gesto. Não se preocupe, senhor. Ela estará em segurança comigo. O carro arrancou, me levando para longe do caos. Do hotel em chamas. Olhei para trás, vendo o pai parado na calçada, com um olhar de pavor no rosto. Onde aquele cara estava me levando? O que ele sabia sobre o meu passado? E por que tudo de ruim estava acontecendo comigo? O carro parou em frente a um prédio luxuoso, no centro de São Paulo. O homem me levou até um apartamento enorme, com vista panorâmica da cidade. Fique à vontade, ele disse, apontando para o sofá. Já volto. Ele saiu, me deixando sozinha naquele lugar desconhecido. Olhei em volta, nervosa. O apartamento era impecável, decorado com obras de arte caras e móveis de design. Uma vida que eu nunca imaginei ter. De repente, a porta se abriu, e quem entrou no apartamento me deixou paralisada. Hilda. Minha mãe, a mulher que tinha tentado me matar. A mulher que estava morta. Ela estava lá, na minha frente, viva e inteira, com um sorriso cínico no rosto. Surpresa, filhinha. Achou mesmo que ia se livrar de mim? Ela disse, com a voz debochada. Não podia ser verdade. Eu devia estar sonhando, ou enlouquecendo de vez. Como? Como você está viva? Eu vi você morrer, gaguejei, sem entender nada. Hilda riu. Ah, Ana, você é tão ingênua. Achou mesmo que eu ia deixar uma cozinheira velha me matar? Aquela cena toda foi uma farsa. Um truque barato para te enganar. Um truque? Mas o sangue, a arma... Eu não conseguia juntar as palavras. Sangue de porco, querida. E a arma? Uma réplica perfeita. Eu sou muito mais esperta do que você imagina. O mundo girou. Eu estava caindo numa espiral de loucura. Minha mãe estava viva e tinha me enganado direitinho. Por que, mãe? Por que você fez tudo isso? Perguntei com a voz embargada. Hilda se aproximou, me encarando com frieza. Porque você é uma ameaça, Ana. Uma ameaça ao meu poder, à minha fortuna. Você nunca deveria ter voltado. Mas eu só queria conhecer você, saber quem era a minha família. Gritei desesperada. Família? Que família? Você não faz parte da minha família. Você é um erro. Um engano, e eu vou fazer de tudo para te tirar do meu caminho. De repente, Hilda tirou uma arma da bolsa, a mesma arma que ela tinha usado no casarão. Dessa vez, não vai ter truque. Você vai morrer de verdade.
Ela disse, com um sorriso sádico no rosto. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Era o fim. De novo. Mas então, antes que Hilda pudesse atirar, a porta do apartamento se abriu. E quem entrou me deixou ainda mais chocada. Rafa. Ele estava lá, parado na porta, com uma arma na mão, apontada para Hilda. E nos olhos dele, uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Não se mexe, Hilda. Ele disse, com a voz rouca e ameaçadora. Ou eu atiro. Hilda olhou para Rafa, surpresa. Rafael, o que você está fazendo aqui? Abaixe essa arma. Cala a boca. Eu sei de tudo. Sei que você matou meu pai. Sei que você tentou matar a Ana. E sei que você é uma psicopata. Hilda riu. Você nunca teria a coragem de atirar em mim, Rafael. Eu sou sua mãe. Você nunca foi minha mãe de verdade. Você é um monstro. E os monstros precisam ser detidos. E então, Rafa apertou o gatilho. Mas a arma não disparou. Hilda sorriu. Achou mesmo que eu ia deixar você pegar uma arma de verdade? Essa arma é de brinquedo, Rafael. Você nunca seria capaz de usar uma de verdade. Rafa olhou para a arma, confuso. Tinha sido enganado de novo. De repente, Hilda avançou em Rafa, tentando tomar a arma dele. Os dois começaram a lutar, rolando pelo chão. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. Minha mãe e seja lá o que o Rafa fosse para mim, estavam lutando até a morte. E eu não conseguia fazer nada para impedir. De repente, Hilda conseguiu tomar a arma de Rafa. Ela apontou para ele com um olhar vitorioso. Adeus, filhinho. Foi bom te conhecer. E então, ela apertou o gatilho. Mas, de novo, a arma não disparou. Hilda olhou para a arma, furiosa. O que está acontecendo? Por que essa droga não funciona? E então, uma voz soou atrás dela. Porque eu troquei as armas, Hilda. Há muito tempo. Hilda se virou, assustada, e viu quem estava atrás dela. Eu, com uma arma na mão, apontada para ela. A arma que o homem do terno tinha me dado. A arma de verdade. Desculpa, mãe, eu disse, com lágrimas nos olhos, mas você não me deixou outra escolha. E então, eu apertei o gatilho. E então, eu apertei o gatilho. O tiro ecoou no apartamento. Hilda cambaleou para trás, a mão no peito, os olhos arregalados. Caiu no chão como uma boneca de pano. Olhei para a arma na minha mão, tremendo. Eu tinha matado a minha mãe. Mesmo que ela fosse uma psicopata, uma assassina, ainda era minha mãe. Rafa me olhava em choque, a boca entreaberta sem conseguir falar nada. Larguei a arma no chão e corri para ele. Precisava de um abraço, de um consolo, de alguma coisa que me tirasse daquele pesadelo. Rafa, me ajuda! Sussurrei com a voz embargada. Ele me abraçou forte, apertado. Senti o corpo dele tremer também. Calma, Ana, vai ficar tudo bem. Ele murmurou no meu ouvido, mas eu sabia que não ia ficar tudo bem. Nunca mais. De repente, a porta do apartamento se abriu de novo, e quem entrou dessa vez me deixou completamente sem chão. Era Dona Maria. Só que não era a Dona Maria que eu conhecia. Não era a cozinheira simples, a mulher do povo. Era outra pessoa. Uma mulher elegante, vestida com roupas caras, com um ar de superioridade que eu nunca tinha visto antes. Surpresos em me ver? Ela perguntou, com um sorriso cínico no rosto. Eu e Rafa nos afastamos, olhando para ela com desconfiança. Quem é você? Rafa perguntou, com a voz trêmula. A mulher riu. Eu sou a verdadeira Dona Maria, a dona desse apartamento, a dona de tudo isso. Ela se aproximou, nos encarando com desprezo. Vocês dois são tão ingênuos. Acharam mesmo que eu era só uma cozinheira? Que eu ia me contentar em viver na sombra da Hilda para sempre?
Eu não consegui entender nada. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Perguntei, confusa. A mulher suspirou. A verdade, Ana. A verdade que a Hilda escondeu de vocês por tantos anos. Ela se virou para Rafa. Você não é filho da Hilda, Rafael. Você é filho do meu marido. Rafa regalou os olhos. O quê? Isso não é possível. É a verdade, Rafael. Eu e o seu pai tivemos um caso. A Hilda descobriu e ficou furiosa. Ela tentou me matar, mas eu consegui escapar. E para se vingar, ela roubou você de mim. Te criou como se fosse filho dela, te enchendo de mentiras e ódio. Rafa estava em choque, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Mas por que você nunca me contou nada? Ele perguntou com a voz embargada. A mulher suspirou. Porque eu tinha medo, Rafael. Medo da Hilda, medo de perder você de novo. Ela era uma mulher muito poderosa, e eu não tinha como lutar contra ela. Ela se virou para mim. Você é filha da Hilda com o meu marido. Somos irmãs. Eu senti um nó na garganta. Tantas revelações, tantas mentiras. Eu não aguentava mais. Isso não pode ser verdade, sussurrei, com lágrimas nos olhos. A mulher se aproximou, segurando o meu rosto. É a verdade, Ana. E agora que você sabe, você vai me ajudar a destruir a Hilda de uma vez por todas. Ela me olhou nos olhos, com um sorriso frio e calculista. Porque a Hilda não tá morta, Ana. Ela fingiu a própria morte. De novo. O mundo girou. Eu não sabia mais o que era real e o que era mentira. Quem eram meus pais? Quem eram meus irmãos? Eu não sabia mais quem eu era. De repente, a mulher pegou um celular e fez uma ligação. Já está tudo pronto, ela disse, com a voz fria. Podem começar. E então, a porta do apartamento se abriu de novo. E quem entrou me deixou completamente apavorada. Era o pai, só que ele não estava sozinho. Atrás dele, um exército de homens armados, com os rostos cobertos. E o pai, com um sorriso maléfico no rosto, apontou uma arma para mim. Desculpa, filhinha, ele disse, com a voz oca e ameaçadora. Mas o show acabou. É hora de você morrer de verdade. Desculpa, filhinha, ele disse com a voz rouca e ameaçadora. Mas o show acabou. É hora de você morrer de verdade. O mundo parou. Meu pai com uma arma apontada para mim. Os homens mascarados avançando. A Dona Maria, ou seja lá quem ela fosse, sorrindo satisfeita. Era o fim. Definitivo. Fechei os olhos. Esperei o tiro. Mas ele não veio. Abri os olhos, confusa. O que tinha acontecido? Meu pai estava parado. A arma tremendo na mão. O rosto vermelho, suando frio. Ele não conseguia atirar. Eu não consigo, ele murmurou, com a voz embargada. A Dona Maria revirou os olhos. Que patético! Sempre soube que você era um banana. Ela se aproximou, tomou a arma da mão dele, apontou para mim. Já que você não tem coragem, eu mesma termino o serviço. Respirei fundo. Era agora. Não tinha mais escapatória. De repente um grito agudo, desesperado. Pai, não! Olhei para o lado. Rafa. Ele estava ali, no meio dos homens mascarados, amarrado, amordaçado, tentando se soltar. A Dona Maria sorriu. Olha só quem resolveu aparecer. O filhinho bastardo. Ela apontou a arma para Rafa. Já que você insiste em atrapalhar os meus planos, vou te dar um presente. Vou matar a sua amiguinha bem na sua frente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não podia deixar que ela machucasse o Rafa. Não, por favor, deixe ele em paz. Faz o que quiser comigo, mas não toca nele. A Dona Maria riu. Que bonitinho. O amor é tão emocionante. Ela apertou o gatilho. E então tudo aconteceu muito rápido. Um dos homens mascarados se jogou na frente de Rafa. O tiro o atingiu em cheio. Ele caiu no chão, agonizando. Os outros homens mascarados começaram a atirar. Uma troca de tiros ensurdecedora.
O apartamento virou um campo de batalha. Eu e Rafa estávamos no meio do fogo cruzado, sem ter para onde correr. De repente, um dos homens mascarados se aproximou de mim. Ele tirou a máscara. Era o homem do terno. O cara que tinha me levado pro apartamento. O cara que tinha me dado a arma. Vem comigo, ele disse, com a voz calma. Eu vou te tirar daqui. Não sabia se podia confiar nele, mas não tinha outra opção. Ele me puxou pela mão e me levou para fora do apartamento. Corremos pelos corredores, desviando dos tiros, dos corpos caídos. Finalmente chegamos na rua. Entramos num carro preto e saímos em disparada. Olhei para trás, vendo o prédio em chamas. A cena era apocalíptica. O que está acontecendo? Quem são aqueles homens? Por que eles estão atirando? Perguntei, desesperada. O homem do terno suspirou. É complicado, Ana, mas vou te explicar tudo. Só preciso que você confie em mim. Ele me levou para um lugar seguro, uma casa isolada no meio do mato. Me contou toda a verdade. A Dona Maria, ou melhor, a Verônica, era uma criminosa perigosa, uma mafiosa poderosa. Ela tinha planejado tudo, desde o começo. A morte do meu pai, a minha volta para São Paulo. A briga com a Hilda, tudo fazia parte do plano dela. Mas por quê? Qual era o objetivo dela? Perguntei confusa. O poder, Ana. Ela queria o poder, queria controlar tudo. Queria se vingar de todos que a fizeram sofrer. E eu e o Rafa tínhamos sido apenas peões no jogo dela. E você? Quem é você? Por que está me ajudando? Perguntei desconfiada. O homem do terno sorriu. Eu sou um agente do FBI, Ana. Estou investigando a Verônica há anos. E você é a minha chave para derrubá-la. Não conseguia acreditar em nada que estava ouvindo. A minha vida tinha virado um filme de espionagem. De repente, o celular do homem tocou. Ele atendeu com uma expressão séria no rosto. Entendi? Sim, estamos a caminho. Obrigado pela informação. Ele desligou o celular e me olhou nos olhos. Temos que ir, Ana. A Verônica descobriu onde estamos. Ela está vindo para cá. Me levantei, apavorada. Não podia deixar que ela me pegasse de novo. Saímos da casa e entramos no carro. O homem dirigiu em alta velocidade, tentando escapar da Verônica. Mas ela era esperta demais. Ela nos seguiu de perto, atirando contra o nosso carro. De repente, o homem gritou. Ele tinha sido atingido por um tiro. O carro perdeu o controle e capotou. Fui jogada para fora, batendo a cabeça com força no chão. Quando abri os olhos, estava tudo girando. O homem estava caído ao meu lado, sangrando muito. E a Verônica estava ali, parada na minha frente, com uma arma na mão. Fim de jogo. Ana, ela disse, com um sorriso frio e calculista. Respirei fundo. Era o meu fim. Definitivo. Mas então, uma voz soou atrás da Verônica. Não tão rápido, Verônica. Olhei para trás e vi quem estava ali. Rafa. Só que ele não estava sozinho. Atrás dele, um exército de policiais, com as armas apontadas para Verônica. Você está presa, Rafa disse, com a voz firme e determinada. A Verônica riu. Você acha mesmo que pode me prender, Rafael? Você não sabe com quem está lidando. Eu sei muito bem com quem estou lidando. Rafa respondeu. Estou lidando com a minha mãe. A mulher que me enganou, me manipulou, me usou como um fantoche a vida toda. A Verônica arregalou os olhos. Como você descobriu? Rafa sorriu. Digamos que eu tive uma ajudinha. E então alguém saiu de trás dos policiais. Uma mulher, vestida com um uniforme do FBI. Era minha mãe, a Hilda, viva e trabalhando com o FBI. A Verônica ficou chocada. Como? Como isso é possível? Você não estava morta?
Hilda sorriu. Truques, Verônica. Truques. Você me ensinou muito bem. E então, Hilda se virou para mim. Desculpa a demora, Ana, mas precisávamos ter certeza de que você estava segura. Eu não conseguia acreditar em nada que estava vendo. A minha vida tinha virado de cabeça para baixo. A minha mãe estava viva. O meu Rafa tinha me salvado. E a Verônica, a mulher que eu achava que era a minha inimiga, era a mãe dele. Mas o que vai acontecer agora? Perguntei confusa. Hilda sorriu. Agora, Ana, a verdade vai vir à tona. E todos os culpados vão pagar pelos seus crimes. E então ela se virou para Verônica. Você está presa por assassinato, sequestro, extorsão e por todos os outros crimes que cometeu ao longo da sua vida. A Verônica olhou para Rafa, com um olhar de puro ódio. Você vai se arrepender disso, Rafael. Você vai se arrepender de ter me traído. Rafa não respondeu. Apenas desviou o olhar. E então os policiais levaram a Verônica para longe, para a cadeia, para pagar pelos seus crimes. Olhei para Hilda. Ela se aproximou de mim, com um sorriso doce no rosto. Eu sei que você tem muitas perguntas, Ana, e eu vou responder todas elas. Mas agora precisamos cuidar de você. Você passou por muita coisa. Ela me abraçou forte, apertado. Senti o corpo dela tremer também. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado a minha família, de verdade. Mas a história ainda não tinha acabado. Faltava uma peça, a mais importante de todas. Onde estava o meu pai, o homem que tinha me criado, que tinha me amado, que tinha me protegido a vida toda? A Hilda suspirou. Sobre o seu pai, Ana, tem uma coisa que você precisa saber. Ela fez uma pausa, como se estivesse preparando para me contar algo muito ruim. O seu pai, ele não era quem você pensa que era. Arregalei os olhos. O que ela estava querendo dizer? O seu pai, ele era o verdadeiro chefe da máfia. Ele era o mentor da Verônica. Ele era o responsável por todos os crimes que ela cometeu. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não podia ser verdade. Não podia ser verdade. Não, isso não é possível. Ele nunca faria isso. Hilda balançou a cabeça, com um olhar triste no rosto. Eu sei que é difícil de acreditar, Ana, mas é a verdade. O seu pai era um monstro, e ele te usou a vida toda. As pernas bambearam. Senti que ia desmaiar. O meu pai, um mafioso, um monstro, teria sido um erro ter confiado nele. Será que o Rafa também o teria odiado caso o tivesse conhecido? Naquele momento, ouvi uma voz ao longe, gritando o meu nome. Ana! Olhei ao redor e vi o agente do FBI, aquele que tinha me salvado da Verônica. Ele estava mancando, em minha direção, com o rosto ensanguentado. Ana, você precisa vir comigo, rápido. Temos que sair daqui, ele disse, ofegante. O que foi? O que está acontecendo? Perguntei, assustada. É o Rafa. Ele está em perigo. A Verônica tinha um plano de contingência para caso fosse presa, e o alvo é o Rafa. Ele respondeu, desesperado. Não hesitei. Saí correndo atrás do agente, sem me importar com mais nada. Rafa estava em perigo, e eu precisava salvá-lo. Corremos o mais rápido que podíamos pelas ruas da cidade, desviando dos carros e das pessoas. O agente me explicou que a Verônica havia contratado um grupo de mercenários para sequestrar o Rafa e levá-lo para um lugar desconhecido. Precisamos chegar lá antes que eles o encontrem, disse o agente, com a voz tensa. Chegamos até um galpão abandonado, na periferia da cidade. O agente sacou a arma e me fez sinal para esperar ali. Ele entrou no galpão e começou a procurar pelo Rafa.
Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Ouvi gritos, tiros e o som de socos. O medo me paralisava, mas eu precisava ser forte. De repente, o agente saiu do galpão, carregando Rafa nos braços. Ele estava desacordado e com diversos ferimentos pelo corpo. Precisamos levá-lo para o hospital agora, disse o agente com a voz preocupada. Entramos no carro e corremos em direção ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, Rafa recuperou a consciência e me olhou com um sorriso fraco. Você está bem? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Estou melhor agora que você. Está aqui, ele respondeu, com a voz fraca. Chegamos ao hospital e os médicos levaram o Rafa para a sala de emergência. Esperei horas angustiantes na sala de espera, sem saber o que ia acontecer. Finalmente, um médico veio me dar notícias. Ele disse que o Rafa estava fora de perigo, mas precisaria ficar internado por alguns dias. Aliviada, corri para o quarto do Rafa e o abracei com força. Você me assustou, disse com a voz embargada. Eu também estava com medo, ele respondeu, mas sabia que você viria me salvar. Sorri emocionada. Nosso amor havia superado todos os obstáculos. O que vai acontecer com a Verônica? Perguntei. Ela vai pagar por todos os seus crimes. A justiça será feita. Respondeu o Rafa com um olhar determinado. Naquele momento, percebi que tínhamos passado por tanta coisa juntos que nada mais poderia nos abalar. Éramos mais fortes, mais unidos e mais apaixonados do que nunca. Enquanto cuidava do Rafa no hospital, recebi uma ligação inesperada. Era a Hilda, minha mãe. Ana, preciso te contar uma coisa muito importante. É sobre o seu pai e sobre o Rafa. A Hilda fez uma longa pausa, como se estivesse receosa em revelar algo terrível. Na verdade, Ana, o Rafa não é filho da Verônica coisa nenhuma, nem irmão seu. Acontece que ele é. Ela respirou fundo antes de revelar a bomba. Ele é seu irmão gêmeo, Ana. Ele estava desaparecido desde o dia em que vocês dois nasceram. Ele é seu irmão gêmeo, Ana. Ele estava desaparecido desde o dia em que vocês dois nasceram. Meu mundo capotou de novo. Irmão gêmeo? O Rafa? Impossível. Olhei para Hilda, procurando alguma pista de que ela estava brincando, mas a cara dela era séria. Não pode ser, consegui dizer, a voz sumindo na garganta. Hilda pegou na minha mão. É verdade, Ana. Sua mãe, a Hilda original, a maluca, teve gêmeos. Mas o pai de vocês, ele só queria uma filha, um herdeiro. Então, ele deu Rafa para Verônica, que não podia ter filhos. Eles inventaram essa história toda para esconder a verdade. Olhei para o Rafa, que estava escutando tudo de boca aberta. A cara dele era um misto de choque e confusão, tipo a minha. Então a gente não... Ele começou a falar, mas não conseguiu terminar a frase. Não, Hilda respondeu. Vocês não são nada um do outro, além de irmãos gêmeos. Alívio. Uma onda gigante de alívio me invadiu. Eu podia amar o Rafa, podia beijar o Rafa, podia ter um futuro com o Rafa. Mas aí a ficha caiu. Se o Rafa era meu irmão gêmeo, quem era o meu pai? Hilda, quem é o meu pai de verdade? Perguntei, com a voz tremendo. Ela respirou fundo. Essa é a parte mais difícil, Ana. Seu pai é o Antônio. Antônio? Quem era Antônio? Nunca tinha ouvido esse nome na vida. Quem é Antônio? Perguntei com medo da resposta. Hilda me olhou nos olhos. Antônio era o mordomo da sua casa. O cara que cuidou de você a vida toda. Ele era apaixonado pela sua mãe. E ele é o seu pai. Meu mundo explodiu. O mordomo? O seu Antônio? O cara que me dava bom dia todo dia? Meu pai? Não, isso não pode ser verdade. Ele era tão... Não consegui encontrar a palavra certa. Tão normal. Hilda sorriu triste. As aparências enganam, Ana. O seu Antônio era um homem bom, mas ele tinha seus segredos. E você é um deles.
De repente, uma sirene alta, estridente, vindo da rua. O que é isso? Perguntei assustada. Hilda correu para a janela. Olhou para baixo, com os olhos arregalados. Não pode ser, ela murmurou. Corri para a janela também, e o que vi me deixou paralisada. Um carro de polícia, vários carros de polícia, cercando o hospital, e no meio dos policiais, uma figura familiar. Uma figura que eu nunca mais queria ver. A Verônica. Só que ela não estava algemada, não estava presa. Ela estava livre, com uma arma na mão, e ela estava apontando a arma para mim. De repente, um grito vindo do corredor. Ana, cuidado! Olhei para o lado e vi o seu Antônio, correndo em minha direção, com uma faca na mão. Mas ele não estava correndo para me proteger. Ele estava correndo para me atacar. E nos olhos dele, uma loucura que eu nunca tinha visto antes. Você vai pagar por todos os meus pecados, Ana. Ele gritou. E então, ele pulou em cima de mim. Tudo aconteceu em câmera lenta. Vi a faca brilhando no ar. Senti a dor. Uma dor lancinante, queimando, na minha barriga. E depois, o escuro. A dor era tanta que eu mal conseguia respirar. O seu Antônio, meu pai, a faca cravada em mim e a Verônica lá fora, esperando. O escuro me chamava, mas a voz do Rafa. Ana, Ana, não feche os olhos, aguenta firme. Ele me pegou nos braços. A Hilda, desesperada, gritava por ajuda. Sirenes, de novo, policiais correndo, confusão. Mas eu só via o rosto do Rafa. Aquele rosto que eu amava, que era meu irmão, que era meu porto seguro. Eu te amo. Rafa, consegui sussurrar. Ele sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Eu também te amo, Ana. Sempre amei. E então, tudo apagou. Abri os olhos. Um quarto branco. Cheiro de hospital. Uma dor chata na barriga. Fá estava lá, dormindo numa cadeira ao lado da cama. A Hilda, sentada, me olhando com carinho. Que bom que você acordou, filha. Ela disse, com a voz embargada. O seu Antônio, a Verônica, o que aconteceu? Perguntei confusa. A Hilda suspirou. O seu Antônio está preso. Ele vai pagar pelo que fez. A Verônica, ela conseguiu fugir. Mas a polícia está atrás dela. Vão pegá-la, Ana. Eu prometo. E o Rafa? Perguntei, olhando para o meu gêmeo adormecido. Ele está bem, filha. Só está cansado. Ele não saiu do seu lado um minuto sequer. Sorri. Que bom que ele estava ali. Que bom que tínhamos sobrevivido. Que bom que... De repente, um estrondo. Um barulho de explosão vindo do lado de fora do hospital. O que foi isso? Perguntei assustada. A Hilda correu para a janela, olhou para baixo e gritou. Não, meu Deus, não. Corri para a janela também. E o que vi me deixou sem ar. O estacionamento do hospital, em chamas. Vários carros explodindo. Pessoas correndo, gritando, desesperadas. E no meio daquele caos, a Verônica, com um sorriso demente no rosto, segurando um detonador. Ela olhou para nossa janela e gritou. Isso ainda não acabou, Ana. A vingança é um prato que se come frio. E então ela apertou o botão do detonador. Mais explosões, mais fogo, mais caos. O hospital começou a tremer. As paredes rachando, o teto caindo. A Hilda me puxou para longe da janela. Precisamos sair daqui, agora. Peguei na mão do Rafa, que tinha acordado assustado com o barulho. Corremos pelos corredores do hospital, desviando dos escombros, das chamas, dos corpos. Era o fim. De novo. Mas então, uma luz. Uma porta aberta. A salvação. Saímos do hospital, tossindo, sufocados pela fumaça. Olhei para trás. O prédio desabando. O inferno na terra.
E a Verônica sumiu. Sentamos na calçada exaustos, sem saber o que fazer. Tinha acabado? Finalmente! A Hilda me abraçou forte. Eu te amo, filha. Eu te amo muito. Eu também te amo, mãe, respondi, com a voz embargada. Olhei pro Rafa. Ele me sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. E agora? Perguntei. O que a gente faz? Ele deu de ombros. A gente recomeça, Ana. A gente sempre recomeça. Mas será que era possível recomeçar depois de tudo aquilo? Depois de tantas mentiras, tantas traições, tanta dor? A Verônica estava solta, louca, sedenta por vingança. Ela não ia desistir. Ela ia nos perseguir até o fim. E o que mais ela estava escondendo? Quais eram os seus planos? E quem era a pessoa por trás de tudo? A verdade era que a nossa história estava longe de terminar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.